Bem-vindo ao Business Experience Podcast. Hoje, o tema da aula será como participar de report meetings, aquelas reuniões que você precisa reportar o andamento de um projeto ou de uma atividade. Se você está acompanhando pelo vídeo, você está vendo agora a imagem de uma girafa com uma roupa corporativa, com um terno e gravata, correndo para o banheiro. E você deve estar se perguntando, mas por que isso está na tela? Bom, essa é a história de um aluno que eu tive, que eu atendi recentemente, e ele comentou comigo: Luciano, eu estou começando as aulas hoje porque toda vez que eu tenho uma reunião de report, eu termino ela e o meu estômago está completamente mal, eu preciso ir para o banheiro logo em seguida. E olha só, eu já ouvi isso, não exatamente com essas mesmas palavras, mas em contextos diferentes, de formas muito parecidas. Se você hoje participa de reuniões de report, você consegue dizer o que você ou sua equipe vocês farão nos próximos dias ou as próximas etapas do projeto? Hoje eu vou te mostrar algumas frases essenciais para que você não fique igual essa girafa, você termine suas reuniões e precise sair correndo para o banheiro. Vamos lá? Primeiro, eu vou te falar alguns exemplos em inglês e vou te dar algumas dicas. Primeiro, você pode explicar o próximo passo no projeto. The next step is to finish the presentation. O próximo passo é finalizar a apresentação. Quando você quiser dizer que o próximo passo é tal coisa, the next step is to, e você adiciona a atividade. Lembre-se de colocar o is to. Se você quiser falar o próximo passo é entrar em contato com o cliente, você pode dizer the next step is to contact the client. Um outro exemplo é after that, we'll send it to the client. Depois disso, vamos enviar ao cliente. After that, we'll send it to the client. Perceba que eu uso it para não ficar repetitivo. After that, we'll send it. Em vez de falar after that, we'll send the report or the presentation to the client, eu usei o it para não ficar repetitivo. Então você pode utilizar o it para não repetir a mesma coisa que você acabou de falar. E o próximo exemplo é then we need to organize the feedback. Depois precisamos organizar o feedback. Then we need to. Eu percebo que muitos alunos esquecem de utilizar o to depois do need. Sempre que você quiser dizer que você precisa fazer alguma coisa, por exemplo, você precisa organizar, I need to organize. Você precisa finalizar, I need to finalize. Lembre-se dessa regra, você vai utilizá-la a todo momento. Você precisa fazer algo, need to. Perceba também que os exemplos que eu trouxe até o momento são exemplos simples, mas ao mesmo tempo trazem clareza. Eles são concisos e específicos para que você consiga reportar exatamente o que está acontecendo com clareza. Essa é uma característica muito importante da comunicação corporativa. Você precisa ser claro e sucinto, até mesmo para facilitar a sua vida quando você precisar falar inglês. O próximo passo é quando você vai relatar o que cada pessoa vai fazer. E aqui você pode falar usando will ou going to. Essas estruturas nós utilizamos para fazer referência ao futuro, para falar o que vai acontecer. Por exemplo, Pedro will write the summary. O Pedro vai escrever o resumo. Pedro will write the summary. Se eu quiser falar que eu vou fazer alguma coisa, I will, se for o Pedro, he will ou she will. Por outro lado, nós podemos utilizar o going to também. E aí fica um pouquinho diferente dependendo da pessoa que você for falar. Se for ele ou ela, você pode falar is going to. Lisa is going to update the spreadsheet. A Lisa vai atualizar a planilha, spreadsheet. Se eu fosse falar que eu vou atualizar a planilha, eu poderia falar I'm going to update. Outro exemplo é I will share the notes with everyone. Eu vou compartilhar as anotações com todo mundo ou com todos. E você poderia dizer também I will share the notes with everybody. Everybody e everyone é basicamente a mesma coisa. Depois, o que a equipe vai fazer? Aqui você pode, em vez de utilizar o nome
eu, você ou somente o nome da pessoa, você pode utilizar o we, que é nós como um time vamos fazer alguma coisa. We're going to test the new system. Nós iremos testar o novo sistema. Ou we will schedule the next presentation. Nós vamos agendar a próxima apresentação. Por fim, we plan to review all the files by Friday. Quando você quiser dizer que algo vai acontecer até certo dia, você pode utilizar o by. We plan to review all the files by Wednesday, que vai ser até quarta-feira nesse último exemplo. Enquanto você traz atualizações, você também vai falar os prazos. Então nós vimos no slide anterior que o by é até certa data. E aí você pode utilizar também o at. The deadline is Friday at noon. Então o prazo, deadline, o prazo é sexta-feira a meio-dia. Então o at, ele vem para descrever as horas. Quando você quiser dizer que tal atividade tem um prazo até às 5, 6, 7, 8, enfim, o horário que você quiser, você utiliza o at. Novamente um exemplo com by. Everything must be ready by April 5th. Perceba que quando você usa o by, você pode utilizar somente o mês, o dia ou a data completa, como você está vendo, April 5th. Por fim, we need to complete this by next Monday. Você pode utilizar o by com na próxima também, a próxima segunda. Nós precisamos completar isso até segunda-feira que vem. We need to complete this by next Monday. Até agora, eu te mostrei alguns exemplos utilizando as pessoas. Eu, você, o Pedro, nós, mas você pode falar também das atividades sem necessariamente dizer o nome da pessoa. Perceba que eu vou utilizar o the, no começo de todas as frases, porque são coisas específicas. Eu estou me referindo a um documento, um sistema, ou orçamento. Então, eu vou utilizar o the para me referir a alguma coisa. The documents need to be signed. Os documentos precisam ser assinados. The system must be tested before launch. O sistema deve ser testado antes do lançamento. Perceba que eu usei o must. O must be deve ser algo. Aqui eu estou falando que é algo muito importante. Must, ele vem com aquele sentido de obrigação, que algo deve acontecer antes de outro. Depois, the budget has to be reviewed. Então, o orçamento precisa ser revisado. Perceba a diferença entre o has to, que é o have to, você tem que fazer algo, e o must, deve. Nós criamos aqui um nível de intensidade maior, damos mais atenção quando utilizamos o must. Para você descrever a ordem ou etapas do projeto, você pode dizer first, then, after that. E um extra que eu vou te falar agora é finally. First, we'll confirm the information. Primeiro vamos confirmar as informações. Perceba que eu posso falar we will confirm ou will confirm. Essa é a versão abreviada do we will, que nós vamos. Then the team will send the email. Depois a equipe vai enviar o e-mail. After that, we'll start development. And finally, I will send you an email with the briefing. Depois disso, nós vamos começar o desenvolvimento. E por fim, eu vou te enviar um e-mail com os detalhes. Recapitulando, first para a primeira atividade, then, depois ou after that, depois disso, e para finalizar, finally. Para você falar sobre as próximas reuniões que vocês terão, você pode dizer we'll meet again next Tuesday, que é nós vamos nos reunir novamente na próxima terça-feira. Let's schedule a follow-up call for Thursday. Vamos agendar mais uma reunião, vamos agendar mais uma call para a próxima quinta-feira. Hoje em dia é muito comum utilizarmos o inglês no português durante as nossas conversas do dia a dia. Let's schedule a follow-up call for Thursday. Follow-up é mais no sentido de acompanhamento, follow-up call, uma call ou reunião de acompanhamento. Our next meeting is on April 10th. A nossa próxima reunião, o próximo encontro,
é no dia 10 de abril. Perceba que eu usei o on para falar naquela data em específico. Quando eu falo apenas o dia da semana, eu uso on Friday, on Thursday. Quando eu me refiro ao horário, eu utilizo at, e quando eu falo o mês e também o dia, eu utilizo on April 10th. Perceba que eu também coloquei esse TH logo depois do 10 para identificar o dia da semana. Então, no inglês, nós utilizamos os números nessa formatação em que eu vou falar first, second, third, e assim vai. É como se eu falasse no 10º dia ou no 21º dia do mês. É uma pequena diferença do português para o inglês, mas é importantíssimo você saber isso, porque é o padrão que eles utilizam. Então, sempre que você vê esse TH ou ND, o TH é para a grande maioria deles, por exemplo, 10th é as duas últimas letras daquele número. Se eu falasse no dia 21, seria 21st. O ST são as duas últimas letras do 21º, portanto seria 21 ST se fôssemos escrever aquela data. Já estamos chegando ao fim. Agora, como podemos dizer as ações planejadas ou ações que podem acontecer? We're planning to present next week. We're planning to. Então, você está planejando realizar algo, ainda não está certo. We might need to make some changes. Quando você usa o might ou may, isso quer dizer que talvez existe a possibilidade. Quando nós traduzimos, isso para o português é nós podemos ou nós talvez vamos precisar fazer algo, no sentido de algo que não está planejado. Por isso que nós não utilizamos o can, utilizamos o might ou may para algo que não temos certeza que vai acontecer. We might need to make some changes. Talvez nós precisamos fazer algumas mudanças. Ou, they may give us feedback by Friday. Eles podem nos dar um feedback até sexta-feira. Não quer dizer que vai acontecer, mas é uma possibilidade. E agora, para você finalizar, fechar essa conversa com chave de ouro, você pode oferecer um apoio para a pessoa. O que você pode dizer é: let me know if you have any questions. Me avise se você tiver alguma dúvida. Você pode até estar se perguntando: nossa, Luciano, mas a estrutura, os vocabulários são tão diferentes. Preste mais atenção na estrutura e como você pode dizer algo. Porque aqui o foco não é a tradução, especialmente no sentido literal da coisa. Então, se você quiser falar para a pessoa, se você tiver alguma dúvida, você me fala: let me know if you have any questions. Não precisa traduzir ao pé da letra, apenas saiba a estrutura e a utilize. Feel free to reach out if you need anything. Fique à vontade para entrar em contato se você precisar de algo. Perceba que eu te falei anteriormente o need to, e nesse caso eu não falei need to. Você só vai usar o need mais o to quando tiver uma atividade. Então, nesse caso, não é uma atividade, é precisar de algo. Quando você precisa comer, organizar, dirigir, you need to drive. Aí sim, quando você falar de uma atividade, você utiliza o to. Uma outra expressão muito boa é o reach out. Feel free to reach out if you need anything. Reach out é entrar em contato. Comece a utilizar ele hoje. Fale reach out no sentido de entrar em contato ainda essa semana. Para finalizar, I'm available if you want to discuss more. Estou disponível se quiser conversar mais. I'm available if you want to discuss more. Para finalizarmos a sessão de hoje, eu vou ler um exemplo de como seria um report completo e até mesmo para você recapitular tudo que foi feito. E também tenho uma missão para você. Depois que você ouvir esse exemplo, escreva ou fale em voz alta o que você e seu time pretendem fazer até o fim da semana. Vamos lá. The next step is to finalize the visuals. I will create the draft today. Pedro will review the text tomorrow. The deadline is Friday at 5 p.m. Let me know if you need anything else. Perceba que
Todo esse relatório foi bem conciso, você trouxe várias atividades, o que cada um da equipe vai fazer, os prazos e ainda se deixou disponível para caso as pessoas precisem. Eu tenho certeza que se você utilizar pelo menos uma dessas 35 frases essenciais para uma reunião de relatório que você viu hoje, você definitivamente não será aquela girafa que, terminando suas reuniões em inglês de report, você precisa ir no banheiro. E não se esqueça do desafio, faça ele agora mesmo, pelo menos 4 coisas que você e sua equipe pretendem fazer. É um prazer ter você aqui no Business Experience Podcast. Te vejo na próxima.